King. I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song, waiting at the cross, and all the world holds dear. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy, even sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Nós vamos cantar aqui agora e espero que você também louve ao Senhor conosco aí de onde você está. Vamos cantar? Em espírito, em verdade,
te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. E céu. Graça e paz, irmão e irmã, como é que você está? Tudo bem? Dormiu bem? Bom dia! Hoje a nossa escola dominical começa diferente. Estamos hoje com um convidado todo especial, é o meu sobrinho, pastor, reverendo Roger. Seja bem-vindo. Obrigado, bom Deus dia, abençoe. gente. Dá um abraço aí na igreja aí. Um abraço, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Então hoje nós vamos fazer aqui um bate-bola. E eu queria que você estivesse também participando aí conosco. Você vai mandar aí o seu recado, enviar aí a sua pergunta e me ajuda aí, tá bom? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre o quê? O discípulo ativo. No tempo de crise, quais as necessidades que o discípulo passa, as necessidades que não simplesmente um crente está passando ou vivendo, mas exatamente o discípulo. Como o discípulo se comporta no tempo de crise? E já que falamos sobre isso, a primeira pergunta para nós é: o que é ser um discípulo ativo? Temos aí então, Pastor Roger, o que seria ser um discípulo ativo? É interessante pensar num discípulo porque ele é chamado por Jesus não para ser simplesmente um crente, né? Uma pessoa que frequenta uma igreja. A gente vê muitas vezes muita gente que luta para participar de uma igreja ou está ali envolvido no ministério de louvor, em algum ministério da igreja, e ele se dá por satisfeito. Mas na verdade Jesus nos chama para ser um discípulo, que é algo muito mais profundo, algo que tem uma essência muito mais aprofundada na palavra de Deus. Então, um discípulo ativo não é uma pessoa que simplesmente frequenta, né? A gente pode começar definindo assim: não é uma pessoa que frequenta um igrejeiro somente, mas é uma pessoa que se aprofunda na palavra de Deus, uma pessoa que cresce como pessoa, como indivíduo e como servo de Deus também. Amém. Então, simplesmente ser um crente nessa hora não é tão suficiente. O texto bíblico para nós nessa manhã, ele fala sobre a vinda de Jesus para que pudesse então obedecer de uma forma especial. Veja o que o texto diz. Olha só: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Você vai encontrar esse texto em João, no capítulo 6, verso 38 e o 39. Pastor Roger, a igreja ela vive numa dinâmica hoje diferente de todos os tempos. A igreja ela é conduzida pela vontade de Deus. E também essa igreja que é conduzida pela vontade de Deus, ela tem os seus discípulos. Um discípulo pode fazer o que quer, a hora que quer, quando quer? Como é que seria isso? O discípulo, ele deve seguir aquilo que está preceituado na palavra de Deus. Então o discípulo, ele é servo de Cristo Jesus. Ele pode fazer tudo aquilo em que Deus for glorificado através da vida dele.
Então, se a gente for parar para pensar simplesmente no pode ou não pode, talvez a gente vai cair em legalismo, em moralismo, mas quando um discípulo coloca o coração dele, uma pessoa, um crente, coloca o coração dele na palavra de Deus, em fazer, em obedecer ao Senhor, a vida dele muda, né? O comportamento dele muda. Isso é natural, porque a essência dele está sendo transformada também. Um discípulo crê em tudo que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda? Claro, claro. Você crê nisso? Sim, ele precisa fazer isso. Você crê nisso? Um discípulo, olha só o texto, ó. Um discípulo crê em tudo que Jesus diz e faz tudo o que Cristo manda. Então, essa é uma resposta que nós devemos dar todos os dias da nossa caminhada cristã. Se somos discípulos de Jesus, somos cristãos, não é verdade? Se somos cristãos, obedecemos a voz de Cristo. Não tem condição de eu ser cristão e não seguir o que Cristo me pediu para fazer ou me ordenou. Apenas eu sou um servo do Senhor. E outra coisa muito importante que nós vemos, o texto de Romanos capítulo 8, verso 1 diz: pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como seria essa ideia de ser um cristão não condenado nesse tempo de pandemia ou nesse tempo de não pandemia, no tempo que a gente está vivendo hoje? É interessante, pelo que você estava falando também anteriormente, o discípulo ele ouve a voz do seu pastor, que é Cristo Jesus, e o discípulo cumpre a ordem do seu mestre, que é o Senhor Jesus. Então, ele entende primariamente que foi o próprio Jesus que, por ter morrido por ele, por ter pago o preço por ele, esse mesmo Jesus é aquele que envia o Espírito Santo, convence o homem do pecado, trabalha no coração do ser humano, converte, regenera, faz todo aquele processo da ordem da salvação, para que ele possa então cumprir a vontade de Deus em todo o tempo, independentemente de pandemia ou não. Então o discípulo, ele crê no Senhor Jesus, ele obedece o Senhor Jesus em todo o tempo, incondicionalmente. Talvez a gente pode pensar, será que um discípulo, não, será que uma pessoa que se converteu, ela pode deixar de ser discípulo? Ou todo convertido já é, por essência, um discípulo? Boa palavra. Você vai me ajudar aí agora no chat. O que seria então um convertido? Boa? Boa. Você tem a resposta? O que seria um convertido? Um convertido é uma pessoa que mudou o rumo em que ela estava andando. Ela converteu, ela convergiu, ela mudou a direção dela. Entendeu? Entendeu? Então, uma pessoa convertida, a própria palavra está dizendo, né? Ela estava num caminho e ela converteu, ela saiu do lugar que ela estava e passou agora a andar em outro lugar, em outro caminho. Qual caminho o convertido anda, pastor Roger? Ele anda no caminho de Cristo. O próprio Jesus disse, né? Tomé perguntou, mas qual é o caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. E a resposta dele ali em João 14,6 é: eu sou o caminho. É aquele que entende que Cristo mudou a vida dele e agora ele vai caminhar de acordo com aquilo que Cristo traz na sua palavra, na essência da palavra. Então, um convertido, ele não tem agora a sua própria vontade de mente, entendeu? Então assim, ó, eu acho que é isso, eu ando aqui, eu não tenho que... Como é que seria essa questão então do convertido com relação à mente dele? Há uma transformação? O próprio Paulo fala, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o discípulo ele tem uma transformação completa na mente dele. E aquele termo então que seria o metanoia? Isso. A transformação de mente. A transformação de mente, ela vai também nos dar uma posição diferenciada agora, né? Se eu penso, eu preciso pensar as coisas de Deus
e eu tenho que glorificar a Deus com aquilo agora que está na minha mente. Porque a minha mente agora, quem é o dono dela? É Jesus, né? Como Paulo mesmo falou. Ele diz que agora a mente dele é de Cristo. Então, como anda a nossa mente? Eu fico pensando sobre isso nesse tempo que a gente está vivendo, por isso também. Porque nessa época agora, nesse tempo agora de mente, a nossa própria imaginação, a nossa própria condição de pecador ou pecadores, a gente tem uma tendência a pensar coisas que não glorificam a Deus. Como então o convertido pode pensar em coisas que glorificam o nome do Senhor? E aí, esse discípulo agora, ele precisa entender que ele é um seguidor de que forma? Praticante. E ele vai praticar o quê? Os ensinos de Jesus e ser submisso a esses ensinos. E o texto fala para nós o seguinte, olha: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nesse caminho aí que temos que percorrer, a nossa identidade, ela é transformada. A nossa mente é a mente de Cristo, como o pastor disse agora, a respeito do texto de Romanos, não se conformando com este século. Nós não podemos nos conformar com este século, esse mundo, a ordem que o mundo dá. Nós não podemos nos conformar, essa ideia de conformação é a ideia de molde. Nós não devemos deixar esse mundo nos moldar. Nós somos o povo da esperança. Nós devemos dar a boa resposta àqueles que nos pedem. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas coisas que nós estamos vivendo, o que nós devemos ser? Então, a próxima é: nós devemos ser, além de discípulos, crentes. É o que Jesus falou para Tomé: seja crente. E nesse momento agora, o que mais nós precisamos ser? Crente. Não simplesmente crentes, mas discípulos crentes. Discípulos que têm esperança, discípulos que andam com Jesus, discípulos que respondam muito bem o que ou para que Jesus veio a esse mundo, né? Então, sabendo que todas essas condições, olha o que o texto fala para nós em João no capítulo 5, 24. Ó, eu asseguro, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Uma pergunta que a gente faz hoje, né? Você pode me ajudar aí agora no chat. Uma pergunta é: essa ideia de morte, né? A questão da morte. Como está presente hoje a morte? Você liga a televisão, tá lá toda hora, morreu tanto. E até tá tendo até uma briga hoje, né? Para poder anunciar os óbitos. As pessoas estão tão ligadas à morte, tendo medo da morte. A gente tem que ter medo da morte? É interessante como que o crente, ele teme essa questão, né? Todo mundo quer ver o Senhor, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer passar pela morte. O cristão precisa ter uma mudança na mente dele quanto às coisas práticas da vida. Claro que a morte vai trazer tristeza, vai trazer choro, né? Vai trazer uma tribulação ao coração da gente, mas nós temos que entender que a morte é aquilo que pode nos unir a Deus, aqueles que são salvos, aqueles que são remidos. Você vai ser levado até o Senhor, até que Cristo volte, né? Até o Senhor voltar, mas é através dessa instrumentalidade da morte, se a gente puder falar assim, né? Quando a gente olha para essa ideia hoje de ser discípulo e também ser crente, isso é algo que tem que andar conjunto. A ideia do ser discípulo, não existe um discípulo que não crê. Se eu sou discípulo é porque exatamente houve uma crença no meu coração, houve uma transformação em mim. E o texto aqui fala para nós que na Bíblia aparece 260 vezes no Novo Testamento o termo discípulo.
e 15 vezes a palavra crente. Então, o ser discípulo, ele está mais falado aqui na Bíblia do que simplesmente o crente. Porque é algo que acompanha, não tem como ser um crente sem ser discípulo. Se eu creio, é porque eu creio nos ensinos. E se eu creio nos ensinos, alguém me conduziu a esse caminho. E eu preciso então agora ensinar outros a caminhar também nessa estrada. E o texto fala que essa estrada ela é apertada e poucos se ajeitam nela. Então a gente tem que ter muita fé, a gente tem que crer muito sobre essa caminhada do cristão, não é? Então, olha só, um discípulo é alguém que aprende e que vive o que aprende. O discípulo, ele não simplesmente é um discípulo de ser chamado discípulo. Mas quando a igreja discípula, aquela igreja que era fiel ao Senhor, ela é apelidada, né? Há um apelido. Em Antioquia, eles dão um apelido para aqueles que eram discípulos de Jesus. E eles chamam ali pela primeira vez os discípulos de Jesus de cristãos. Olha só, você pode notar que ao enxergar o caminhar dos discípulos e vendo os discípulos sendo como o seu mestre, eles acabam recebendo o nome do seu mestre. Isso é algo maravilhoso. Um apelido que pode ser, né, pejorativo naquele momento, mas que para nós se tornou honra, se tornou uma bênção. Porque nada melhor do que quando as pessoas olham para nós na rua ou em qualquer lugar e dizem: olha, aquele ali parece com Jesus, aquele ali é um cristão, aquele ali é um crente, aquele ali é um discípulo de verdade. Isso honra a gente, não é? Agora, não, aquele lá não parece muito com Jesus, não. Como é que fica? Não parecer com Jesus traz para nós algo ruim. E nós precisamos compreender que precisamos glorificar a Deus. Olha só, com isso, todos saberão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, olha só, o amor estará presente na caminhada dos discípulos. E o texto diz ainda: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, todo discípulo faz discípulo. Todo discípulo é um discipulador. A máxima da nossa caminhada é fazer outro discípulo. E o melhor é, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo quer dizer é que o que ele aprendeu de Jesus, ele também estava ensinando para o seu próximo a suportar todas as dificuldades do dia a dia. Mas, pastor Roger, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos aí, aqui no texto que nós estamos pegando por base, um homem, né, um presbiteriano aí, George Whitefield, ele disse que, respondendo então ali algumas pessoas, eles perguntaram para ele assim: quanto tempo a gente sabe que um cristão é um discípulo de verdade? Ele falou assim: olha, no mínimo 5 anos. Qual é a base que ele tira nisso? A base é a perseverança. A base é, se realmente for um discípulo verdadeiro, ele vai permanecer, ele vai continuar no caminho. Então, quando a gente olha para o tempo na vida de alguém, isso aí conta muito, não é? Então, ele não é um neófito simplesmente, mas agora ele é alguém que está andando com Cristo por muito tempo. Então não tem como mais duvidar de alguém. A gente fica pensando, né? O Roger aí, quando nós fomos para a igreja, levamos ele com a gente. E nisso aí, hoje você está com 29. 29. O Roger estava lá com seus 4 aninhos, né? Uhum. Então deve ter aí 25 anos que a gente está com Jesus.
não tem como mais duvidar, a gente já é mais de Jesus do que da gente mesmo. Entendeu? Então, assim, não é uma simples situação que vai gerar desconfiança em alguém, assim. Será? Nos primeiros meses, quando alguém olhava para nós, né? Eles será que vai? Não vai. Será que dou um mês? Muita gente olhava para mim na época, né? E por conhecer um pouco daquilo que eu vivia, eles olhavam assim, não, isso aí vai um mês e daqui a pouquinho tá aí desviado. Já se passaram 25, 26 e vai por aí afora, e o tempo vai passando e a gente vai cada dia mais se firmando na presença e na pessoa desse melhor amigo que é Jesus. Na primeira vez que eu me apresentei para ir ao seminário, na banca examinadora no presbitério, me chamaram para me dar a notícia, né? Fizeram a entrevista lá, igual a gente sabe como é que é na presbiteriana, fizeram todas as perguntas, depois me chamaram para dar a notícia. A notícia foi: olha, nós optamos em não enviar você ainda. Aí eu tomei um não ali, né? Mas aí me fizeram falaram da seguinte forma comigo: mas nós queremos ver se você vai estar aqui ano que vem. E comigo estava mais um, que também recebeu não. E no outro ano, eu estava lá. Pelo outro eu já não posso falar. Mas eu estava lá no outro ano. Então eu creio que o discípulo é aquele que busca uma vida consistente com Deus, uma vida consistente na palavra de Deus. Não é uma pessoa simplesmente que vive no fogo de palha, né? Às vezes a gente fica entrando naquela crise assim: como é que a gente faz para firmar a pessoa mais na igreja? Será que a gente tem que abrir as portas para ela participar de tudo? Pastor, coloca o fulano, e se fulano não estiver fazendo alguma coisa na igreja, o fulano vai acabar indo para outra igreja. Mas será que é esse tipo de gente que eu quero na igreja? Aí às vezes a gente pode cair no erro de colocar e a gente quebra a cara, porque a pessoa, ela está vivendo uma vida ali não com Cristo, mas ela está vivendo uma vida ali com as pessoas, com a igreja. Então se você se relaciona somente com a igreja, você não se relaciona primeiramente com Cristo, você vai se decepcionar, porque na igreja haverão pessoas que vão falhar, haverão pessoas que vão errar, e você então não vai encontrar a rocha, né, a segurança, que é Cristo. Então o discípulo, ele busca uma consistência em Jesus. Por isso que eu creio que o Whitefield, ele deu essa resposta aí. Muito bom. Quando a gente olha para a Bíblia, né, 260 vezes fala de discípulos, e agora com relação ao cristão, cerca aí de 15 vezes, né? Aqui agora, cristão é falado apenas 3 vezes. E o texto bíblico de Mateus 28, 19, ele fala o quê? Ide fazei discípulos de todas as nações. O texto não fala para nós, ide fazei cristãos. O texto fala, ide fazei discípulos. Então a ideia de fazer discípulos está muito mais arraigada, a ideia de ser como Jesus, de se identificar e de viver a identidade de Cristo aqui na Terra, do que simplesmente fazer um monte de adeptos da igreja, né? Tem gente que tem a ideia de que pregando o Evangelho para a igreja crescer. A gente não prega o Evangelho para a igreja crescer. A gente prega o Evangelho, a igreja cresce. Lembra lá de Atos, quando fala assim, a igreja, ela crescia em número. Aí diz lá, o Senhor acrescentavam os que iam sendo salvos. Não existe nenhuma programação especial, cultão, uma data específica para campanha de evangelismo. Não. Enquanto isso, lá em Atos capítulo 2, diz lá, enquanto isso, a gente olha para trás, a igreja andava na oração, no partir do pão, na comunhão, ela estava debaixo dos ensinos dos apóstolos, tinha temor no coração daqueles irmãos, eles contavam com a simpatia daquela cidade, eles viviam igreja, eles eram discípulos dentro de uma localidade. E com isso, o Senhor ia acrescentando salvos.
Então preste bem atenção, o que nós devemos ser? Discípulos. É ser exatamente aquilo que Jesus pediu para que a gente fosse. Não tem uma outra explicação. E não é algo tão complexo, não é algo tão complicado. É olhar para aquilo que Cristo fez. Algumas pessoas têm olhado para para aquilo que os homens têm feito, né? E isso gera uma situação complicada. Se eu olhar simplesmente para aquilo que os homens fazem, a gente vai achar um monte de defeito. E muita gente tem olhado para esses homens e tem colocado essa mesma postura como se fosse simplesmente a igreja de Cristo. E não é isso. A igreja de Cristo não são esses homens. A igreja de Cristo está acima. Nós estamos na obediência e nós precisamos viver o discipulado. O que nós devemos fazer é isso, e pregar o Evangelho a toda criatura, não é? Então o mundo está aí buscando orientação, buscando respostas, buscando novidades, buscando tanta coisa. Eu gosto de citar sempre, vocês mesmos sabem disso, a mulher samaritana, né? Se a gente olha lá para a mulher samaritana, o que ela está buscando? Primeiro, ela está lá num poço, sedenta, e o horário que ela estava lá era um horário completamente diferente das demais que iriam de manhã pegar água ali tranquilo e tal. E pode ser que ela estava ali naquele horário porque ela não queria encontrar com ninguém. Havia grandes complexos na vida dessa mulher. E Jesus, quando chega no poço pedindo água àquela mulher, e logo depois vem um confronto. E essa mulher, então, ao ser confrontada, ela descobre algumas necessidades que ela tinha. Então ali havia dentro dela um apego à religião, e a religião dela não resolveu nada. Ela, devota da sua religião, ela estava ali agora até citando os ensinamentos como uma boa religiosa que os seus pais passaram. E ela diz, olha, os nossos pais nos ensinaram o lugar da verdadeira adoração, né? Eles dizem que é lá no Monte de Gerizim. E só que o povo judeu diz que é lá em Jerusalém. Onde que é esse lugar? E ela começa então a discutir ideias com Jesus ali, e logo Jesus dá um corte nela e diz, olha, vai lá chamar o teu marido. E ela, não, eu não tenho marido, né? Então vem todo aquele diálogo com aquela mulher, e ela sabe então ali que havia uma grande necessidade no seu coração, havia uma falta tremenda na sua alma, e ela tem um encontro lindo com Jesus, e Jesus então consegue ali trazer ao coração daquela mulher tudo aquilo que faltava nela. E ela então vai para a sua comunidade e vai falar do amor de Cristo, e daqui a pouco aquela própria comunidade diz, olha, já não é mais por aquilo que você está falando, né? Então agora eles também têm a experiência com Jesus. Não é agora aqueles samaritanos seguidores da samaritana, né? Mas são samaritanos transformados em discípulos de Jesus. E é isso que nós precisamos descobrir na nossa caminhada, né? Então eu queria que você estivesse aí sendo orientado pela palavra, buscando do Senhor, e eu queria que você estivesse nesse momento aí recebendo essa palavra com graça, e que essa autoridade de Jesus pudesse estar na sua vida e no seu coração. O pastor Roger vai dar uma palavra final aí, para a gente poder estar encerrando esse momento, para a gente aprender mais, ser discípulo e nada mais. Discípulo de Jesus. Amém? Amém. Quero encerrar te incentivando a não perder sua vida íntima com o Senhor. Não é porque as igrejas estão fechadas que você perde o seu momento de se relacionar com Deus. Então quero te incentivar a continuar lendo a Bíblia. Lê a palavra de Deus, porque é através dela que o Senhor vai tocar no seu coração, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente, Ele vai dirigir os seus passos. Leia a Bíblia, cante louvores ao Senhor,
ore o tempo todo, permaneça em oração, fale com o Senhor. E naquele momento em que o seu pé estiver pronto a escorregar, naquele momento que você estiver quase caindo, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Não perca esse momento de pandemia, não perca esse momento de isolamento para que o pecado tome conta da sua vida, mas aproveite esse tempo para que você se aproxime mais do Senhor Jesus. E quando isso tudo acabar, você terá todas as condições, quando você estiver em contato com muitas outras pessoas. Eu creio que o isolamento ele não foi um isolamento social, porque com as redes sociais a gente está em contato com todo mundo, né? E foi um isolamento talvez de contato físico, né? Mas quando você voltar, né? Quando todas as coisas voltarem, você terá plenas condições de discipular as pessoas. Não discipular porque é uma obrigação de alguém que vai na igreja falar de Jesus para outra pessoa, mas é um resultado do coração que busca Cristo, num coração que encontrou verdadeiramente o significado no Senhor Jesus. Então você só vai fazer isso depois de ter momentos, vida com Deus, vida de oração, vida de leitura na palavra de Deus. Então medite o tempo todo e viva esse tempo agora. Aproveite esse tempo para que você esteja mais próximo do Senhor do que você nunca esteve na sua vida. Amém. E discipule o outro. Discipule o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Missão além do muro. Quem sabe muitas pessoas que estão à sua volta precisam de Jesus. Seu maior campo missionário é a sua casa. Amém. Quem sabe começa já, sendo discípulo, dentro de casa, além do muro e até os confins da terra. Faça aí agora uma publicação aí de tudo aquilo que você pôde participar durante esse momento agora de escola dominical, e nós vamos orar neste momento. Nada melhor do que chamar o nosso convidado especial para poder nessa manhã orar por você. Ore conosco então, o pastor Roger vai estar orando e que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo, pelo dia do Senhor, ó Deus. Hoje, esse dia é o dia, Pai, em que nós tiramos, Deus, para que nós possamos buscar ao Senhor, ó Deus, dedicar a nossa vida, todo o nosso dia, todo o nosso coração, todo o nosso pensamento ao Senhor. Todos os dias, Deus, são dias do Senhor, mas esse dia, Deus, é tão especial, Pai. E nós, nesse momento, clamamos ao Senhor que derrame bênção sobre a vida de todos os que estão agora, Senhor, nos seus lares, ó Deus, por qualquer instrumento, ó Deus, assistindo agora, Senhor, essa live, que o Senhor possa, Deus, cuidar da vida dele, abençoá-lo e ajudá-lo, ó Deus, em nome de Jesus, a ser um discípulo do Senhor. Em nome de Jesus, venha abençoar aqueles que estão passando por momentos difíceis, momentos de medo, insegurança, que o Senhor possa, Deus, colocar no coração deles, ó Deus, a firmeza no Senhor, pela fé, e que eles possam encontrar em Ti, Senhor, o refúgio verdadeiro, porque o Senhor é a rocha, aquele que nós podemos nos abrigar, aquele que nós podemos nos assegurar. Abençoe a nossa vida e abençoe todo este dia, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Até às 19, hein? Encontro marcado. Deus te abençoe. Até 19. Discipulando o outro. Ligando para pelo menos 5. Tá bom? Até a noite. Em nome de Jesus. Olha só. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de curtir. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te livre. E que Deus te proteja. Amém?